E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje tamo aqui pra mais uma teoria de One Piece. Galera, o negócio aqui é quase uma fanfic. Vocês vão adorar, porque eu quando pensei nesse negócio eu falei, não é possível, tomara que aconteça, que é sobre uma terceira Akuma no Mi do Barba Negra. Por muito tempo eu resisti a essa ideia do Barba Negra ter uma terceira Akuma no Mi, mas eu passei a aceitar nessa última semana, porque não necessariamente ele precisa comer essa fruta, mas ele ainda pode ter acesso a uma outra Akuma no Mi se tiver em um objeto que ele tenha. Vamos desenvolver essa ideia. Primeiro, porque eu achava que essa ideia, eu resistia a essa ideia. Primeiro motivo é pelo balanço de poderes. A gente tem em One Piece os imperadores e a gente sabe que eles estão mais ou menos ali balanceados, né? Nenhum pode ser nem tão mais forte, nem tão mais fraco que o outro, porque senão o negócio vai pro caralho e um engole o outro. Então isso não acontece justamente porque eles são forças equilibradas. Então se mantém dessa forma, só que os imperadores eles estão começando a cair. Então já tem o primeiro ponto aí que pode quebrar essa ideia, porque isso não vai se manter por muito tempo, esse equilíbrio não vai se manter por muito tempo. Até os próprios almirantes, eles, pelo que a gente viu da atuação do Kizaru, ele tentando evitar que uma possível aliança entre o Kaido com a Big Mom acontecesse, ele já se propôs a ir lá para tentar sabotar essa ideia de alguma forma que não necessariamente envolvesse destruir os dois, né? Derrubar ou acabar com os dois, mas pelo menos sabotar, como eu falei, né? A ida da Big Mom até o ano, né? Até se encontrar com o Kaido para que isso fosse evitado, tipo, não vai não. E aí conseguisse continuar mantendo o equilíbrio da forma que tá. Então o primeiro motivo que me deixava descrente em relação a isso é o equilíbrio de poderes. O segundo motivo, que aí é já mais particular meu, que é envolvendo ele não poder comer outra Akuma no Mi pela teoria do irmão siamês que eu fiz aqui no canal. Eu vou estar deixando linkado no final desse vídeo. Até gostaria muito que vocês vissem, porque particularmente é um dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito nesse canal, porque eu acho que é um dos mais bem feitos em relação à teoria de One Piece. Então vale a pena vocês darem uma chance. Basicamente a teoria diz que o Teach ele tem um irmão siamês no corpo e isso fez com que fosse possível ele comer uma segunda Akuma no Mi, já que seriam dois indivíduos diferentes no mesmo corpo, só que esse irmão siamês sendo um parasita, ele não teria controle do corpo, mas sim o próprio Teach. Então seria possível por conta disso, mas eu desenvolvo bem mais a ideia no vídeo, vale a pena vocês darem uma conferida, porque eu desmembro vários pontos em relação ao Teach que vão sendo ditos no mangá e que são pequenos mistérios que vão sendo colocados em cima do personagem, que a teoria acaba englobando tudo isso, então ela é bem fechadinha, vale a pena vocês conferirem. Então, partindo também dessa teoria, eu falava, pô, não é possível, não tem como ele comer outra Akuma no Mi, porque senão vai quebrar a minha teoria do irmão siamês. Então, eu resistia também por conta disso. Mas, como eu falei, ele necessariamente não precisaria comer a fruta, mas poderia existir em algum objeto. Agora a gente parte para o ponto que é a maldita regra de 3 que está sempre presente no personagem. Porque a gente sabe que é uma regra de 3 fodida que está em tudo quanto é coisa relacionada ao personagem, que eu vou citar aqui algumas das coisas e pode ser que eu esqueça até algumas delas. Eu, sinceramente, muitas vezes esqueço de citar. Mas as mais clássicas, né? Primeiro, as 3 caveiras na bandeira da bandeira pirata dele, os 3 dentes faltando, né? Que ele tem na boca, as 3 pistolas que ele carrega no bucho, os 3 laços de barba que agora ele tem, né? Depois do time skip, e mais antigo, que ele não usa agora, mas seriam as garras que ele usou para, provavelmente, né, na verdade, usou para conseguir rasgar a cara do Shanks, e o Shanks ficou com a marca com 3 cicatrizes, né? Então, no anime, eles colocaram 4 garras, mas como são 3 cortes na cara do Shanks, a gente deduz que o anime ele se embananou nesse sentido e que no mangá, mesmo não tendo uma visão, a gente não tendo uma visão muito clara de quantas garras são, a gente deduz que seriam 3 só para regra de 3 funcionar e casar com a cicatriz que o Shanks tem, que a gente sabe que foi causada pelo Barba Negra de alguma forma, e aí é muito provável que seja por conta da garra. Obviamente, tem também o fato das Akuma no Mi. A gente fica, porra, será que essa regra de 3 vai se aplicar também às Akuma no Mi? Porque a gente tem ele com uma paramecia,
com uma Logia, e aí? E agora? Tá faltando uma do tipo Zoan, e aí é que a gente vai entrar nesse ponto. Qual Zoan que ele poderia ter? Porque ele poderia claramente colocar uma Zoan em um determinado objeto. Aliás, existe até um consenso dentro do fandom, né, do pessoal que discute mais One Piece. Quando o pessoal vai discutir em relação a poderes, né, as Akuma no Mi sendo colocadas em objetos, meio que existe esse consenso de que só podem ser colocadas Akuma no Mi do tipo Zoan em objetos, porque a gente deduz isso pela lógica, na verdade, né? Porque não teria, por exemplo, como uma espada comer a fruta do fogo, porque uma espada não tem consciência para conseguir controlar o fogo. Só que quando você tem uma Akuma no Mi do tipo Zoan, ela vem junto com uma personalidade que seria a consciência do animal, que é inserida também no próprio objeto. Então essa consciência do animal que seria responsável por controlar essa Akuma no Mi, e obviamente a partir disso existe um ser humano por trás que consegue domar esse animal para fazer com que o animal obviamente obedeça às vontades do dono. Então isso pode ser aplicado também ao Barba Negra. E aí a gente entra nas possibilidades. E aí? Qual Akuma no Mi que ele poderia ter? Qual Akuma no Mi do tipo Zoan que ele poderia ter? Eu diria duas hipóteses grandiosas. Primeira delas, que eu acho que é mais pé no chão, primeira delas é a Akuma no Mi do Kaido. A gente ainda não tem o nome exatamente confirmado, né, de qual é exatamente a fruta, mas a gente deduz que seja a fruta do dragão oriental ou algo do tipo, né? Vamos deduzir aqui, mas não vou afirmar que seja, mas a fruta que o Kaido tem. Dois pontos em relação a isso. Primeiro, o Teach, ele aparenta estar indo para o Wano. A gente sabe, na verdade, que ele precisa, se ele quiser conseguir os Road Poneglyphs, e ele quer conseguir, ele precisa ir até o Wano para conseguir as cópias ou o próprio Poneglyph que o Kaido tem. E não só isso, mas tem também o fato de a gente ainda cogitar que ele, antes de ir até o Wano, passe também em Holy Cake, tem a batalha deles, do bando do Barba Negra, contra o Katakuri e quem mais estiver lá, para conseguir o Road Poneglyph da própria Big Mom. Aliás, até tem também já montagem feita por fanarts, né, de um capítulo, né, feito por fã, onde o próprio Barba Negra e o bando dele enfrentam o Katakuri. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão conseguir achar tranquilo. E obviamente, né, o bando do Barba Negra acaba massacrando o Katakuri nessa fanart, mas acredita-se que isso é provável que aconteça mesmo. Então, nisso, o Barba Negra ele já conseguiria o Road Poneglyph da Big Mom e teria que conseguir o de Wano. Aliás, ele tá junto do Moria, então se o Moria for junto dele até o Wano, a gente obviamente, né, como eu sempre gosto de lembrar aqui, Nightmare Luffy somado ao Gear 4 despertado com o Haki rebote, aí o bagulho vai ficar insano. Mas essa é outra história, né? E o segundo motivo, que seria mais envolvendo o próprio Kaido mesmo, seria o fato da possibilidade dele morrer. Porque a gente sabe que o desejo dele é morrer, é ter um desafio tão grandioso de força, de batalha, que consiga de fato matar ele. E a gente viu isso, ele tenta se suicidar, é prática comum dele de tentar se suicidar, essa é a vontade dele. Ele enxerga o Barba Branca como um vitorioso por ter conseguido morrer e o Kaido não, né, ter ido em paz, né, ter morrido em paz e o Kaido não. Então a gente sabe que esse é o desejo dele, até já cogitei isso em outros vídeos, a possibilidade do Luffy ele de fato matar o seu primeiro oponente, só que por outro motivo, não por ódio ao seu oponente, né, claro que tem uma parcela de ódio também, mas também para realizar o próprio sonho do Kaido, que seria ele morrer. Então, caso o Kaido ele realmente realize esse sonho dele de morrer e o Luffy ele realmente consiga matar o próprio Kaido, ou independente disso, que não seja o Luffy, que qualquer outra pessoa consiga fazer isso, caso ele morra, a fruta vai passar adiante. E aí que entraria o próprio Teach, o próprio Barba Negra, para conseguir pegar essa fruta. A gente sabe que ele decorou todo o livro das Akuma no Mi, então ele iria recheado ali de fruta para conseguir fazer o ciclo rodar para uma fruta que ele já tivesse em mãos. Então, as chances aí ficam grandes. E a segunda possibilidade seria algo já partindo, né? Não como eu falei, a primeira possibilidade, algo mais pé no chão, e agora algo mais viajado, que é partindo da minha hipótese de que o próprio Shanks tem uma Akuma no Mi na espada dele. Eu acredito, né, que como a espada dele se chama Griffon,
que a espada tenha a Akuma no Mi lendária Zoan, né, também do grifo. Se vocês viram Harry Potter, vocês sabem que animal é esse. Caso a gente tenha realmente a batalha do Barba Negra contra o Shanks, se isso realmente acontecer, e eu acredito fortemente que isso vai acontecer, a gente sabe que o mentor do protagonista é comumente associado à morte em mangá shonen, como eu já falei aqui. Então pode ser que isso de fato aconteça, pro Luffy ficar putaço e ir com tudo contra o Barba Negra, mas que além disso o próprio Barba Negra pegue a espada do Shanks. Claro que o Barba Negra ele nunca foi de usar espada, a gente nunca viu ele usando espada. Pode até ser que ele não use esse poder na própria espada do Shanks, caso ele pegue a espada dele. Mas pode ser que ele também coloque em qualquer outro objeto, seja o pessoal cogitando em um dos anéis, ou mesmo na própria garra que ele usava, né? Que ele usou provavelmente para lutar contra o Shanks quando causou a cicatriz nele. Então, vai que na própria luta dele contra o Shanks ele não usa novamente essa garra. Seria interessante se ele ainda mais colocasse o poder da Akuma no Mi nessa garra. Acho que seria algo bacana de se ver, mas a espada também seria da hora. Aí que tá. Estaria completa a regra de 3 do personagem. Finalmente, com 3 habilidades de Akuma no Mi, o bicho ia ficar insano. E aí a gente para pra pensar como o Luffy, inseto, vai conseguir lutar contra esse ser monstruoso. É aí que a gente para pra pensar no seguinte, que o Luffy, ele tem uma facilidade muito grande de simpatizar com animais. Os animais comumente gostam dele. A gente já viu isso várias vezes no mangá, ele com o Kraken, ele lá no Coliseu Corrida, não lembro mais quando, mas ele comumente consegue a simpatia dos animais. Então vai que ele consegue virar o jogo contra o Barba Negra, fazendo com que esse animal com o grifo, ou que seja o dragão, consiga virar a casaca e fique do próprio lado do Luffy, fazendo com que o jogo se equilibre, com o Barba Negra tendo 2 poderes de Akuma no Mi e o Luffy tendo a Akuma no Mi dele original e tendo a possibilidade também de uma ajuda extra, de uma segunda Akuma no Mi, que seria a desse animal lendário, seja o dragão, que seria místico, né? Ou seja o grifo, não importa muito as possibilidades, mas claro que se for o Akuma no Mi do grifo, tem um valor maior, né? Um valor sentimental maior, um peso dramático maior, já que seria uma referência ao próprio legado do Shanks ainda permanecer vivo. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da teoria. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece. Tem sempre teoria aqui no canal, como eu falei, vou estar deixando a teoria do Barba Negra aqui para vocês verem, vou estar deixando também a teoria do Shanks também, né? Das possíveis Akuma no Mi do Shanks também para vocês verem. E novamente, não se esqueçam de se inscrever para acompanhar mais vídeos de One Piece, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!